Você não vai ser dono de nada e vai ser feliz. E aí, galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Shade. Provavelmente você viu o anúncio da Sony oficializando a descontinuação da produção da mídia física. Ou seja, no futuro a ideia é não ter mais discos para você jogar. E eu vi toneladas de vídeos de pessoas fãs de videogames e colecionadores e tudo mais, extremamente chateados com isso. Mas é surpresa para alguém porque isso é óbvio que ia acontecer e na verdade está se desenhando há mais de uma década. Vamos lá. Eu sempre colecionei videogame. Eu já tive Nintendinho, Super Nintendo, GameCube, Wii, Wii U, Nintendo 64, PS1, PS2, PS3, PS4 e eu parei. O PS4 foi o último console que eu comprei. Eu jogo videogame desde que eu sou criança. E eu sempre amei mídia física. Tinha uma época que a minha coleção era 10 consoles e uma estante cheia de jogos e tal. Eu vendi toda a coleção, quase, não tenho mais quase nada. E desde então eu troquei para PC e só jogo no PC. É, parte é questão pessoal minha, mas parte é que eu já via esse cenário se desenhando há muito tempo. Cara, no PS3 a mídia física ainda era a regra, tá? Mas você já podia comprar jogos digitais na loja. É, No PS4, quando você comprava a mídia física, ela era só um disco. Não vinha mais nada, vinha na caixa. Vinha na caixa, um encarte e um CD. E acabou. E aí você colocava o CD e aí você tinha que baixar uma penca de atualização, instalar o jogo no bagulho. O CD, ele era... Mano, ele era só uma representação física, mas na prática o fluxo não era mais físico. O jogo praticamente nem rodava, mas necessariamente diretamente do disco, tá ligado? Tanto que eu acho que nem precisava mais, enfim. E o que eu sentia saudades era que na época do PS3 você comprava a mídia física, ela vinha com um manual, que ninguém lia, mas às vezes vinha com uma arte, concept art, um mapa do jogo, coisas do tipo, que eu acho muito legais. Já no PS4, não, ele não vinha nem manual, ele não vinha encarte, não vinha nada. Tipo, vinha uma caixa vazia com um disco. Então, assim, pra que serve a mídia física nesse caso, tá ligado? É, Então, no PS4 já estava se desenhando esse cenário. No PS5, você já podia comprar uma edição no console que só rodava mídia digital. Então, assim, na prática, o que tem se desenhado há muito tempo é o fim da mídia física. E se você é colecionador, se você, que nem eu, sempre gostei de mídia física, na prática, qual é a surpresa? Há quanto tempo esse cenário está se desenhando? A gente já não é dono da música, porque você não compra mais CDs e LPs. Tem gente que compra, mas é uma minoria da minoria. 99% do mundo põe no Spotify, YouTube Music, Apple Music, etc. Você já não é dono dos filmes, você não compra VHS, não compra Blu-ray, não compra DVD, não compra nada. Você assiste no streaming, basicamente. Então, assim, a tendência de tudo no mundo é você ser dono de cada vez menos coisas. Carro, você pode alugar, bicicleta, você pode alugar, moto, você pode alugar, a tua casa, você mora de aluguel, as tuas mídias, o teu consumo de entretenimento, alugado. A- o quanto mais as empresas conseguirem empurrar de aluguel, softwares tipo o Adobe Premiere, o pacote Adobe, que antigamente, há 10 anos atrás era comprado, agora ele é alugado. O pacote Office, ele era comprado, agora ele é alugado. Enfim, a ideia é que as empresas querem alugar, porque você deixa de ser uma renda única e vira uma renda recorrente, por máximo de tempo que eles conseguirem te sugar. E essa é a tendência. E essa é a tendência que tem se desenhado em todos os mercados possíveis de fazer isso. E as empresas, elas não são boazinhas ou necessariamente más. Você pode argumentar que o capitalismo é mal, blá blá blá, show. Mas o ponto é, as empresas, elas fazem até onde elas sabem que elas conseguem fazer. Então, isso aí é só uma resposta ao que elas têm conseguido fazer há muito tempo. Então, se nos últimos 10 anos elas cada vez vendem mais mídia digital e menos mídia física, por que elas iam manter a mídia física se a minoria das pessoas compra? Isso é muito óbvio, na verdade. Tipo, as empresas, elas. Putas, se elas podem não ter o custo de produção, distribuição,
encher loja física de DVD, ficar com estoque parado e só vender digital, por que que elas iam fazer o outro? Por que que elas fariam o contrário? Não tem razão para isso. Então, a gente pode ser nostálgico e ser, tipo, eu mesmo sou uma pessoa bem nostálgica e eu fico chateado com isso, tipo, eu fico chateado há década com isso, que eu já vi que esse futuro está se desenhando e eu fiquei cada vez mais incomodado com isso. Mas o poder que as pessoas têm em relação às empresas é como consumidor. Então, se boa parte das pessoas visse real valor então a mídia física, elas comprariam, mas elas não veem. Então, tipo, você vê comentários do post, tipo, desses vídeos sobre isso, falando, tipo, ah, é o futuro, pra que você quer mídia física? Ficar ocupando espaço, e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Então a maioria das pessoas tá ok com isso. E o futuro que se desenha cada vez mais é um futuro que os consumidores, eles são cada vez menos exigentes. Então, antigamente você comprava uma roupa, você queria que ela durasse. Então você pagava, mesmo que fosse uma roupa um pouco mais cara, você pagava para ter uma roupa que durasse bastante. Agora as pessoas vão comprar uma roupa de qualquer site, whatever, dura 3, 6 meses e ela vira lixo e você compra a próxima. Você aluga um filme, você paga o streaming, porque você assiste um filme aqui e acabou, já passa pro próximo. A ideia é sempre ficar consumindo o próximo, o próximo, o próximo, o próximo, o próximo, o próximo. Sempre a próxima novidade, a próxima coisa, a próxima coisa. Então todos os canais de produção são feitos para maximizar a entrega. E não sempre foi assim, antigamente não era assim. Lógico, sempre teve novidade, mas a ideia não era o consumo ser tão desenfreado. E tá sendo, e as pessoas não estão fazendo uma análise crítica sobre isso. Então, tipo, cara, antigamente você tinha lá o seu CD que você gostava pra colecionar e você ouvia, reouvia, ouvia de novo, botava numa festa, botava pra ouvir no carro e tal. Um CD há 15, quando eu era adolescente, rendia pra caralho, a música rendia pra caralho. Agora a ideia é você ficar consumindo. Puta, qual que é a próxima? 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 O capitalismo ele vai cada vez mais acelerando, 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 mas funciona porque as pessoas compram, porque as pessoas aceitam. Elas não são um ente passivo nisso, tipo, a gente precisa começar a criar um tipo de educação e de economia mais circular, tipo, por que não voltar para as coisas antigas? Por que não, cara, comprar CDs antigos, voltar a ouvir uma música de bandas que não são novas, filmes que são antigos, comprar um DVD, um VHS, um qualquer coisa, voltar a recircular as coisas. Eu amo carro antigo. Por parte da razão porque eu amo carro antigo é que eu amo manter uma coisa fabricada há décadas rodando até hoje, existindo num presente que não é o mundo de onde ela surgiu. E roupa, eu adoro fazer a roupa render. Cara, meu tênis descolou a sola, eu fui lá e colei de novo. Porque eu quero fazer ele render. A minha visão de mundo e a visão de mundo de pessoas que, tipo, querem mídia física é fazer a existência dos produtos render. Mas essa não é a tendência de mercado, não é a tendência da educação. Então, tipo, parte da educação que a gente tinha que ter deveria ser voltada para formar uma mentalidade de, pô, por que a gente não faz as coisas que existem renderem um pouco mais? Assiste filmes antigos, lê revista física, sabe? Em vez de ficar sempre buscando a próxima, 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 porque a gente pode buscar a próxima coisa, mas também despender um certo tempo no que já existiu, no que existe no passado. Eu acho que parte disso pode ser parte da solução para talvez resolver, diminuir esse problema, segurar um pouco, frear um pouco essa máquina que está sempre querendo ir e acelerar, 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 acelerar. Mas, porque assim, regulatoriamente não tem que fazer, você não pode proibir a Sony de não vender disco físico, tá ligado? Por mais que isso prejudique o consumidor, porque ele não vai ter mais opções usadas, não vai poder trocar jogos, uma porrada de coisa. Mas a gente também deveria estar focando isso antes, na base, na educação, na mentalidade, na cultura. Porque se a cultura não existir, não adianta você querer que o mundo mude se a cultura base não existe. Enfim, eu fico chateado, mas é óbvio que isso vai acontecer. Óbvio. Quem ficar surpreso, tá doido.